Salve, salve, meu querido George! Agora sim, como vai você? Tudo bem? Eu vou bem, muito bem, mais que bem. Muito bom, nosso terceiro Maquinistas 2026 já de vento em popa. E hoje temos um convidado remoto. E você sabe que para termos um convidado remoto, precisa ter um nível de graduação para a gente aceitar não vir aqui no nosso... Claro, pô. Né? Para não estar aqui conosco no nosso estúdio, tem que ter um nível de graduação. Eu tô até pegando aqui minha colinha para falar dele. É para não errar, né? Não, vai errar. Pelo nível de graduação. Pelo nível de graduação. Mas é muito legal poder receber ele aqui, desde 2000. Ele vai falar melhor, mas se eu não me engano é isso. Desde 2015 já. Ele está expatriado, morando fora do Brasil. Porém, é um dos grandes maquinistas do nosso Brasil que estão... Eu ainda vou fazer o Maquinistas no Exterior. Pô, seria muito legal, São os brasileiros que estão fora, mas vamos parar de enrolar para falar. Thiago Paes, que hoje é Head of Venue Management da FIFA, ou seja, é o cara que manda em todas as instalações esportivas dos eventos da FIFA, e já que estamos em 2026, vamos falar, obviamente, muito de Copa do Mundo 2026, que está aí, esse cargo, desde setembro, Thiago está nesse cargo na FIFA. Seja bem-vindo, Thiago, prazer estar contigo aqui virtualmente, tudo bem? Até porque ele falou para mim, eu não conseguirei estar no Brasil até a Copa do Mundo, então não daria para fazer presencialmente. Tiagão, bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Bem-vindo, Tiagão. Obrigado, Eric, obrigado, George. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu que escuto frequentemente o podcast e agora estar conversando com vocês, parece que eu estou dentro dos maquinistas. Muito bom. Muito virtualmente você está dentro do Maquinistas, não tem problema, vai estar sempre conosco. Obrigado pela audiência qualificadíssima, viu, Thiago? Muito obrigado. Ô Thiago, vamos lá, para a gente começar, explica para a gente um pouquinho o que é esse teu cargo dentro da FIFA, para a gente entender melhor o que você faz, e aí depois a gente vai contar a história de como você chegou até aí, né? Uhum. Só uma pequena correção do que você disse no início, que eu sou responsável por todas as instalações esportivas da Copa do Mundo. Não são todas, somente os estádios. A parte de centro de treinamento é separada. Mas tá Ufa, bom, né? São 16 estádios. Ufa! Senão seriam 48 centros de treinamento para essa Copa ainda. Pois é. Essa eu tenho a sorte que tem um outro grupo que cuida disso, mas eu sou responsável por gerenciar todo o planejamento e operação dos estádios. Obviamente que eu não faço isso sozinho, tenho uma equipe enorme trabalhando também, mas ultimamente sou responsável por saber e planejar e ter certeza que a entrega em todos os estádios vai ser feita de acordo com o nível de excelência que exige a Copa do Mundo. Que fantástico, né? Porque e eu falei, mas é isso, né, Thiago? Porque na verdade tem as áreas FIFAs de uma Copa, que são várias. Tem o estádio, que talvez seja, vamos dizer, o principal ali do dia a dia, que é mostrar o evento para o mundo inteiro. E tem também, sem treinamento, tem as próprias áreas FIFAs, né? Que vai ter FanFest, tem tudo isso, né? Dentro do arcabouço Copa do Mundo, né? Exato. A complexidade, se for ver, é enorme, né? É claro que o estádio é o coração de tudo, é onde tudo acontece. Mas os centros de treinamentos, as equipes passam a maior parte do tempo lá. Centro de treinamento, hotel, e elas somente viajam para os estádios para ficar 2 horas. E depois disso vão embora, voltam para o seu hotel, pegam o seu avião. Ou seja, se for ver, é uma parte muito pequena de tudo que envolve os 45, 50 dias que uma equipe permanece no país. Mas é a parte pequena, mas é a parte que não é aquela que tem que estar do começo ao fim cronometrado e tem que dar tudo certo, né? Exato. E aí é que entra ali o meu trabalho de coordenar todas essas pontas, né? Transporte, segurança, parte de ingressos, televisão, mídia, competição, que tudo isso funcione de uma forma sincronizada e sem erros, né? Funcione realmente ali no cronômetro, porque a gente tem que começar a dar o chute inicial da partida com segundos, né? A gente cronometra isso. Às vezes
começa 1 segundo atrasado, 2 segundos, 15, e tem uma competição ali entre cada estádio para ver quem é o mais preciso nessa tomada de tempo. Qual o tamanho da equipe para cuidar dessa brincadeira, entre aspas, hein? Bom, a minha equipe direta, né, hoje são 20 pessoas, baseadas nos Estados Unidos, Canadá e México, mas isso vai aumentar, nós ficaremos com... até me pegou agora. Porque isso é um trabalho... 2 centenas ou abaixo de... Entre 1 centena e 2 centenas, é isso? Não chega a tudo isso, não. Eu vou fazer a conta rapidinho aqui para não errar minha colinha tranquilo, aqui. Tranquilo. São 16 estádios. Tá? Não, serão 51 pessoas na 51. Equipe. Na minha equipe de venue management, né, de gerenciamento dos estádios. Mas isso, depois ele aumenta com as outras áreas que entram embaixo fazendo a sua parte do trabalho. Sim. Certo? A gente tem uma área de segurança enorme que faz toda a parte de segurança do estádio, que é coordenada pelo gerente da instalação, né? O diretor da instalação, que nós chamamos o Venue Director, o diretor do estádio da FIFA, que gerencia o gerente de segurança, o gerente de ingressos, de competição e todos esses. E num dia de partida de Copa do Mundo, são aproximadamente 7.000 pessoas trabalhando no estádio ou mais, dependendo do tamanho do estádio. E aí entra limpeza, pessoal de concessão de alimentação, hospitalidade, enfim, é um mundo. São mais de 7.000 pessoas na média. 7.000 por jogo, né? Então a gente tá falando disso. Os 51 que você falou é aqueles que estão diretamente sob sua responsabilidade, e aí vai descendo exatamente o que você falou, vai abrindo a teia aí de gente que trabalha para fazer o evento ficar em pé, né? Correto. E Thiago, conta pra gente um pouquinho como é que foi, você trabalhou, você tá na FIFA desde 2015, pós-Copa de 2014, né? E na Copa você também trabalhou aqui no Brasil cuidando exatamente de toda essa parte, meio que de integração. Como é que foi o Thiago chegando, né? Passou por CBV, passou, enfim, vários pontos. Como é que começou o Thiago? Como é que começou um maquinista, Thiago, dentro da nossa indústria? Desde a minha época de faculdade, né, eu estudei esporte, sou graduado em esporte na USP. Eu sempre tive a intenção, obviamente, de trabalhar na parte esportiva, mais na parte de gerenciamento, e não muito na parte técnica. Eu tenho uma formação muito ampla, e tenho vários colegas, inclusive, que hoje fazem sucesso na área técnica, né? Muitos colegas estão por aí trabalhando em clubes, seleções, enfim. E eu sempre quis seguir o lado de organização de eventos. E ainda enquanto estava na faculdade, fui trabalhar de voluntário uma vez, num evento de futebol de areia, Parque Vila Lobos, aquela época que tinha aqueles grandes desafios, domingo de manhã no Esporte Espetacular, paulistas versus cariocas, só craque, Júnior, Edmundo, Marcelinho Carioca, Viola. E num desses eventos, e isso eu tenho que agradecer, mandar um abraço aqui também a Ailton Prado, Ricardo Tradi, o Baca, que me deram essa primeira oportunidade. E trabalhei ali como voluntário, me apaixonei e depois segui. Próximo evento eles já me chamaram trabalhando, pagando, e assim fui seguindo depois do futebol de areia, para o futsal, e até que chegou os Jogos Pan-Americanos, Rio 2007, e eu fui gerente da área de serviços ao espectador. Uma época que tratar bem o torcedor não era uma regra, né? Era uma época ainda que não se falava de assentos numerados, não tinha orientação, um bom atendimento, aquela fila organizada na chegada do estádio. E esse foi o desafio do PAN. Eu tinha uma equipe ali enorme, de mais de 1.000 voluntários, eram 29 instalações esportivas. E isso, hoje, a gente vê normal, ter uma orientação de estádio muito mais bem feita, uma atitude da própria polícia muito mais amigável do que agressiva com os torcedores. As pessoas já respeitam quando tem um setor numerado, não é mais aquela coisa, meu Deus, ninguém respeita assento numerado. Hoje no Brasil, depois de Copa do Mundo, Copa das Confederações, Jogos Olímpicos,
a gente já está num estágio muito mais elevado, e graças a esse trabalho que começou lá atrás, né? E eu fui parte disso em 2007, e depois estive na CBV, Confederação de Vôlei, extremamente profissional, e ali que eu aprendi, eu acho que a grande base do que eu uso hoje, porque gerenciando ali naquela época os eventos de vôlei de praia, circuito brasileiro de vôlei de praia, eu fazia de tudo, né? Desde montagem de estrutura temporária, banheiros, licença junto à prefeitura, trabalho com equipe de trânsito da cidade, geradores, segurança, credenciamento, alimentação de área VIP. Então, você faz um pouco de tudo. Quando surgiu a oportunidade de Copa do Mundo 2010, justamente para gerenciar os estádios, eu tinha essa base, entendia um pouco de cada uma das áreas que trabalham e fazem o estádio rodar. Copa do Mundo 2014 foi um desafio, o maior da minha carreira, não sei, sem dúvida, e o fato que estávamos ali no Brasil construindo estádios, havia uma desconfiança muito grande de tudo que seria feito, né? Uma complexidade muito grande de trabalhar com 3 níveis de governos, em 12 estados diferentes, mais a FIFA, aquela pressão toda, mas acho que a entrega foi realmente muito boa, e que acabou me credenciando meio que foi um movimento natural, pós 2014, chegar na FIFA. A FIFA tinha um modelo de organização diferente naquela época, em que o comitê organizador local era responsável por muitas coisas, e a FIFA era responsável por menos coisas, digamos assim, mais a parte que gerava o lucro para ela. Parte de marketing, televisão, ingressos e, obviamente, a competição, né, que é o coração. E aí toda a parte administrativa, logística, ficava com o comitê organizador. E a partir do pós-Copa 2014, aos poucos a FIFA começou a tomar mais controle de todo o evento. Então eu fui uma das pessoas que veio para cá justamente para iniciar essa parte de operação dos estádios, que era uma coisa 100% feita pelo comitê local. E depois tivemos um período de transição ali em Rússia, Catar, e hoje é 100% controlada pela FIFA, a operação dos estádios e grande parte das operações da Copa do Mundo. E isso tem um peso enorme, né? Eu fico pensando na cabeça do pessoal da FIFA, eles falam, pô, passamos por África do Sul e Brasil, cara, a gente precisa ter mais controle sobre esse negócio. Não dá para ser desse jeito, não. Exatamente isso. Porque eu lembro, Thiago, de conversar muito nessas duas. Eu tive 2006, 10, 14, né? 2006 na Alemanha, tudo vai funcionar, né? Não tem erro, assim. E eu brincava, depois de ver 10 e 14, eu falei, cara, só falta ir pro Catar e pra Rússia, e não deu outra, né? Porque tinha proposta de Japão, tinha proposta de um monte de países ali que a Inglaterra, por exemplo, dizia que a Copa, a gente tá pronta, é só trazer a Copa e tal. E eu entendo. E acho que até é interessante isso que você apontou, Thiago, porque assim, você vem exatamente para fazer uma transição dentro da FIFA. E aí eu acho que vale você explicar um pouquinho, e essa brincadeira que eu fiz no começo dos maquinistas pelo mundo, né? Os brasileiros, né? Os maquinistas do exterior. Porque o brasileiro, até pela complexidade que é organizar evento aqui, ele tem um diferencial competitivo em relação ao restante do mundo, não é não? Como é que foi chegar com a FIFA com essa missão mesmo? Porque, pô, é um cargo extremamente importante que eu tenho certeza que, para quem botou um PAN e uma Copa do jeito que a gente botou em pé, funcionar com os Estados Unidos talvez seja mais tranquilo. O México talvez nem tanto, mas Estados Unidos e Canadá eu acredito que seja uma liderança às vezes até mais tranquila, né? Exato, eu não fui o único que vim. Sim. Alguns brasileiros vieram pós-Copa do Mundo, assim como pós-Jogos Olímpicos também, né? Temos colegas hoje lá no COI, no Comitê Olímpico, e em diversas outras federações internacionais e muitos outros eventos. Copa do Mundo no Catar, eu acho que chegou o pico de brasileiros. Eu não sei mais nem qual foi a conta de quantas pessoas tínhamos do Brasil. Justamente isso. Os brasileiros entregam,
se viram, dão o seu jeito, são extremamente competentes e confiáveis e não têm medo do trabalho. Com todo respeito a todas as nacionalidades, mas a gente consegue resolver muita coisa de uma maneira mais fácil do que os gringos por aí. Eles ficam muito em sistema, em isso e aquilo. O brasileiro sabe o problema, sabe como faz, tem a experiência, vai lá e resolve e segue para a próxima. Então, hoje, eu acho que o mercado internacional enxerga a mão de obra brasileira de uma maneira diferente. Especialmente todo o histórico que tem, né? Qual outro país teve essa chance de sediar tantos eventos quanto a gente? E outros eventos recorrentes, né? Fórmula 1 todo ano no Brasil, os torneios de tênis estão crescendo, o vôlei tem uma história incrível no Brasil também, carnaval, Réveillon, festival de rock, tudo isso cria um legado, na verdade, intangível, que as pessoas não veem, né? A gente sempre escuta muito críticas de legado, obra de trem que não foi terminada, estádio isso, aeroporto aquilo, mas a quantidade de mão de obra e profissionais que ou estão fora ou dentro do Brasil, é mais importante ainda os que estão dentro, eu acredito, entregando melhorias que a gente vê todos os dias ali nas operações de todos os eventos, Campeonato Brasileiro, Superliga. Hoje nós temos um nível muito de anos atrás. Ô, Tiagão, até em cima disso, né? Pegando o gancho do que o Eric te perguntou, sobre como essa sua trajetória, né, dentro da indústria do esporte, e aí tudo que você falou agora, dessa mão de obra brasileira. Em cima disso, quais as suas dicas e sugestões para quem quer ingressar na indústria esportiva? Quais seriam esses caminhos, na sua visão? Essa é sempre uma pergunta muito difícil. Não existe um caminho único, né? É um meio ambiente, é uma área da indústria muito diversificada. Tem profissionais que sempre trabalharam no esporte com poucas noções, às vezes, administrativas. Tem pessoas que vêm no mercado administrativo, ou bancos, investimentos, mas que também têm pouco conhecimento do esporte. Então, é difícil você fazer esse mix ideal e não existe um caminho concreto. Né? Por exemplo, quero ser advogado, vou estudar direito, prestar o concurso da OAB e vou ser advogado. No esporte não existe isso. Existem experiências, existe trabalho, existe você se desenvolver, existe você ter contatos com a indústria, né? Para conseguir chegar. Mas eu acredito que esteja mudando um pouco. Antigamente, não existiam, por exemplo, vagas que eram publicadas em sites. Hoje existem sites especializados em vagas no mundo do esporte. Então, você pode cadastrar o currículo, observar as vagas que são abertas no mundo todo, vagas na FIFA, vagas no Comitê Olímpico, vagas na UEFA, ou até mesmo em clubes. Os clubes mais profissionais publicam suas vagas também, e fazer o registro, a aplicação, né, para a vaga. Então, isso tem mudado e está ficando um caminho um pouco mais claro do que foi ou ainda é um pouco hoje em dia. E Thiago, como é que é o dia a dia teu dentro da FIFA? Explica um pouquinho como é que funciona esse teu trabalho como coordenador aí dos estádios de Copa do Mundo e obviamente também das outras competições aí, tá falando da Copa porque agora é esse ano, mas tem as outras também, né? Bom, trabalhar na FIFA certamente parece ser mais bonito do que é. Né? Assim como qualquer empresa. Tem seus problemas, estresse, prazo curto, orçamento que sempre é revisado e acortado. Então, isso é ilusão achar que tudo funciona como sem problemas, né? Enfim. Mas isso também o que me motiva todo dia
quando eu estou com aquela preguiça de vir para o trabalho, porque é cansativo e problema aqui, problema ali, é pensar que eu estou organizando a Copa do Mundo, né? O que mais? A vida toda a gente fica esperando 4 anos para a Copa e eu posso viver um pouco daquilo todos os dias, né? Então, é um privilégio realmente muito grande e fazer um pouquinho por dia para contribuir para esse evento é muito gostoso. É claro que o trabalho é extremamente administrativo e envolve muita viagem. Quantas e quantas vezes que eu vou para os Estados Unidos, passa 1, 2 semanas, viaja estádio, aeroporto, horas e horas de espera, atrasa voo e vamos para a próxima cidade, né? Outro dia eu comecei a contar os carimbos no meu passaporte. Eu estive 35 vezes na Rússia no período de 2015 a 2018, 32 vezes no Catar, e eu estou conseguindo diminuir um pouco minha quantidade de viagens para os Estados Unidos, o que é muito bom. Mas assim, na operação de estádio, conhecer o estádio de cima a baixo, relacionar com o operador, né, seja lá o clube que for, o proprietário do estádio, Philadelphia Eagles, ou Miami Dolphins, ou o pessoal do Azteca lá no México, e entender também o que os nossos clientes precisam. E aí são inúmeras reuniões em cima do mapa do estádio, olhando o que cada cliente precisa. Mídia, são quantas posições de trabalho? Quantas vagas de estacionamento? Precisa de uma escada e um elevador para subir até as posições de trabalho. Precisa de internet, precisa de comida. E aí é trazer para cada um dos clientes, tanto os clientes internos quanto os clientes externos, todas as necessidades deles e conversando com todas as áreas funcionais que vão prover aquilo, né? A gente tem que sincronizar todos esses movimentos. Que horas que a comida vai chegar no estádio? Que horas que vai poder usar o elevador para carga? Que horas que esse elevador vai virar de pessoas? Que horas que a gente abre o portão? Que horas que o sistema de credenciamento entra? Então, assim, é uma coordenação que não acaba nunca, na verdade, para fazer com que no dia do jogo todas as pessoas, as 7.000, né? As 7.000 pessoas que estão lá saibam o que eles têm que fazer. Porque, obviamente, nós conversamos num grupo muito pequeno de pessoas e temos que fazer essa informação descer, chegar até a base da pirâmide, que são as pessoas que, de fato, entregam, né? Então, esse é o desafio. Isso envolve muitas reuniões, horas e horas e horas de chamada de vídeo com o pessoal nos países e viagens. Não é uma coisa muito simples. E em relação à Copa do Mundo, como é que é sair de uma organização de uma Copa do Mundo que era quase os Jogos Olímpicos, né, que era o Catar, que era país pequeno, logística pequena, fácil, tudo mais, e ir para um evento complexo em 3 países, com várias sedes, enfim, como é que está essa administração e o que muda, né, de um evento para o outro? É difícil dizer, um é melhor do que o outro, né? Cada um tem suas vantagens, seus desafios e peculiaridades. Pessoalmente falando, Catar era mais fácil, no sentido que eu fazia uma viagem, ficava hospedado em um hotel, e se eu passasse 4 horas por dia num estádio, poderia almoçar e passar mais 4 horas no outro estádio, e resolvia tudo em uma semana, eu voltava para casa no final de semana. Visitava os 8 estádios. Agora, Estados Unidos, primeiro que dobrou a quantidade, né? São 16 estádios. E as distâncias são grandes, então é no máximo um estádio por dia, ou um estádio a cada 2 dias, porque você tem que viajar. Estados Unidos, a questão aérea é muito difícil, é muito complicada. Os voos atrasam, voos são cancelados, os aeroportos são cheios, enfim. Essa parte de logística é muito mais difícil. Porém, o fato de ser descentralizado deixa tudo muito mais fácil, que não há gargalos, ou praticamente não há gargalos de hotelaria, gargalos da parte de aeroportos, porque no Catar era um aeroporto para receber todas as equipes,
todos os torcedores, todos os credenciados. Os Estados Unidos ou América do Norte, cada cidade tem 2 ou 3 aeroportos. Então, assim, está tudo muito disperso. Então, o evento tem um impacto muito menor na vida do país ou na infraestrutura do país do que tinha no Catar. Obviamente, no Catar, sendo um único governo, o apoio era muito maior, havia um interesse estratégico, né, de se apresentar bem para a Copa do Mundo, ou seja, tudo que a FIFA precisasse, basicamente era feito, ou quase tudo, incluindo construir uma nova ponte de acesso, construir estrada, construir centro de treinamento, e hoje em dia isso, pelo fato de ser muito mais disperso, já não acontece mais, né? Então, são características muito diferentes e também muito interessantes de cada um dos eventos. Tiagão, até em cima disso, né? Por exemplo, o seu trabalho e da sua equipe, ele começa com qual prazo de antecedência? Olhando, por exemplo, a Copa é agora, né? Com qual prazo de antecedência que se iniciam os trabalhos? Na fase já de candidatura é quando as primeiras informações são coletadas, né? Quais são os estádios, os mapas iniciais, capacidades e uma variedade grande de informações que também extrapola o estádio, questão de ser treinamento, hotéis, aeroportos, tudo isso já começou. Eu tive uma visita a Portugal e Espanha até agora, mas essa parte inicial é feita por uma outra equipe, é feita pela equipe de candidatura e infraestrutura. A parte de operações entra no processo após o final da Copa do Mundo anterior. Então, a gente trabalha 3 anos e meio, 4 anos de antecedência para colocar tudo em dia. Ou seja, já estamos planejando. Tua cabeça também já está pensando em Copa do Mundo 2030, né? Um pouquinho. Tá fácil. Thiago, tem uma coisa interessante que a gente ainda não falou, mas o que muda? Vocês estão planejando, e agora, na verdade, estão executando a maior Copa do Mundo da história, né? Como é que muda? Qual é o nível de diferença em relação a você que está desde 2014 olhando isso? Não é. Acho que é bom não pensar muito, na verdade. A boa resposta. Melhor não pensar no tamanho do problema, né? Só vai, né, Tiagão? Só vai. Porque cada vez que a gente olha os números, olha o tamanho, a quantidade de pessoas envolvidas, esse vai ser o maior evento esportivo da história da humanidade. Né? Verdade. Os valores que estão sendo movimentados, as estimativas é que serão mais de 40 bilhões de dólares. Ali são 820 mil empregos gerados, aproximadamente, na Copa do Mundo. É uma coisa gigantesca, bilhões e bilhões em audiência. O interesse hoje, inclusive, político, geopolítico da coisa, né? É muito grande. Então, o negócio é não pensar e fazer o trabalho do jeito que a gente sabe fazer e ir lá e entregar. Mas se a gente pensar no impacto, né, que isso tem no mundo, impacto social, cultural, esportivo, países participando pela primeira vez, Haiti, Curaçao, o que isso representa para eles, para as crianças, né, desses países. Haiti, que ali sofre muito com os terremotos, miséria e tudo mais. A esperança que a Copa do Mundo dá, a visibilidade que o país vai ter pela primeira vez. Muita gente no mundo nunca nem escutou que o Haiti existe, ou o que é, onde fica. Né? No Brasil é um pouco diferente, porque o Brasil, desde o começo, sempre ajudou com as missões de paz, né? Mas para muita gente, é a primeira vez que existe um holofote ali naquele país. Por mais que eles provavelmente percam de muito para o Brasil, a gente espera, né? Para eles, isso vai ser uma coisa que não tem preço, não tem valor, e
e que incentiva muito, né, a gente continuar o trabalho aqui. Continuar o trabalho de fazer um evento que não só movimenta dinheiro, movimenta empregos, mas também movimenta o coração e a esperança das pessoas, né? Você falou, né, em determinado momento, do tamanho, né, do evento, de todo o impacto, né, que ele gera e cada vez vai gerar mais, né, até pelas dimensões que a gente já conhece. E aí eu selecionei uma frase aqui que eu queria a sua leitura. Vou até colocar meu óculos, hein? E segurando a armação porque ele quebrou. Seguinte, ó. Existe apenas um chefe, o cliente. E ele pode demitir todo mundo na empresa, do presidente para baixo, simplesmente gastando seu dinheiro em outro lugar. Sam Walton, fundador do Walmart. Na sua visão, na sua leitura, cada vez mais a FIFA, pensando num evento como Copa, ela tem essa clareza do tipo, nós estamos lidando com um cliente, porque tem N outros eventos cada vez mais globais, NFL indo para outros lugares do planeta, NBA, e essa competição se torna cada vez mais acirrada, olhando para o negócio, então tudo tem que ser pensado nessa perspectiva do cliente? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Cada vez mais essa frase é real. Antigamente, basicamente, o futebol era o único dos grandes eventos ali, né? Todo mundo vinha, não precisava fazer esforço nenhum. Hoje em dia, é batalha por venda de direitos de transmissão, é batalha por venda de patrocínio. Existem inúmeras oportunidades no mercado em que as marcas conseguem conversar com o seu consumidor de uma maneira mais barata do que patrocínio da Copa do Mundo, né? Então, sem dúvida, cada vez mais, não somente olhando para o lado corporativo, os clientes de marketing, televisão, mas também, principalmente, para o torcedor, né? Porque é o torcedor que gira, que faz a roda girar, é o consumidor final. Então, a FIFA vem trabalhando cada vez mais com pesquisas, banco de dados, para se aproximar, entender melhor o seu cliente, para conseguir se manter no topo da cadeia dos grandes eventos esportivos. Essa é uma mudança que até a gente pode considerar o futuro e o caminho da nossa indústria, Thiago. Cada vez mais a gente está indo para esse modelo americano de olhar muito para o torcedor, para o fã, para o cliente, dessa ponta final. O futebol talvez tenha sido, dos esportes ali, o último a olhar mesmo para essa parte da indústria, porque também tem muito torcedor, né? Aquela coisa que surge a cada lado e mesmo sendo maltratado, o torcedor vai no estádio. Esse é o conceito que a gente está mudando daqui para frente, você acha? Eu acho que sim. Acho que é bem isso que você falou mesmo. O futebol, os torcedores são tão apaixonados que mesmo quando não são bem tratados ainda acabam voltando, né? Mas isso está diminuindo. Essa nova geração tem mudado muita coisa. Geração digital, outro tipo de interesse, já não assiste mais os jogos, não gosta de assistir jogos inteiros e gostam de vídeos curtos. Então tem uma série de desafios e mudanças que precisam ser vistos com muita atenção, muito carinho para não ficar para trás. Como é que hoje esse novo jeito de consumir com o celular, com tudo, mudou por acaso, né? Na verdade, não é como mudou. Se mudou a operação de um jogo, a operação de um estádio, tem essa preocupação também com conectividade, com coisas que antes não tinha? Sim, sim. Nós temos equipes agora somente de mídia social trabalhando dentro do estádio, equipes da FIFA ou influencers, né, influenciadores contratados pela FIFA para estarem cobrindo o evento. Antigamente, ou não muito antigamente, né, era muito fácil, era televisão, rádio e fotógrafos e os jornalistas, né, das respectivas emissoras.
E com esses influenciadores, todas as zonas de credenciamento, acesso, pode entrar no vestiário, não pode entrar no vestiário, fazer aquele behind the scenes, né, por trás das cenas, isso aumenta a nossa complexidade ali na operação, mas, por outro lado, leva uma emoção muito maior ao torcedor que está em casa, né? Hoje eu acho que as imagens que existem, as coberturas e documentários e tudo isso dão pro torcedor trazem uma proximidade muito maior do evento do que tínhamos pouquíssimos anos atrás, né? E até em cima disso e do que o Eric falou, né, mas com esse foco no fã, né, no torcedor, trazendo um pouco para dentro da indústria do esporte e com as pessoas que você se relaciona dentro da indústria, principalmente agora aí nos Estados Unidos. Quem está na indústria do esporte aí nos Estados Unidos, acostumado, por exemplo, na questão de operação de uma arena, a lidar com NFL, com NBA, com modalidades que têm as suas especificidades em relação ao futebol. Eles já têm uma melhor compreensão do nosso futebol, quando fala da operação do dia a dia de um estádio, de uma arena, de te gerar facilidades em relação a possíveis soluções que você precisa de encontrar para deixar tudo redondo? Eu acho que é um processo de aprendizado muito grande de ambos os lados, tanto dos operadores, falando principalmente dos americanos, né? Não do México, porque o México, assim como o Brasil, os estádios são 100% feitos e pensados e giram em torno do futebol. Nos Estados Unidos, eles são feitos para o futebol americano e eventos. E nisso, realmente, eles são muito bons. E o nosso futebol, o soccer, é uma coisa relativamente nova. Não que eles não tenham feito outros eventos, fizeram muitos, mas com outros padrões, né? Com um nível menos elevado de requerimentos, exigências que só a Copa do Mundo tem. Então, para eles está sendo um aprendizado muito grande também, assim como nós temos aprendido muito com eles em relação à maneira que eles operam o estádio que gira semana após semana com eventos diferentes, né? Então, está sendo uma experiência muito bacana e enriquecedora para ambos os lados. E nesse ponto Mas, a gente... Desculpa, fala. Tudo são flores. Todos pensam. No Brasil, a gente pensa nos Estados Unidos, tudo é perfeito, tudo funciona. E não é bem assim. Eles têm muitos problemas, têm dificuldade de mão de obra. Dependendo do horário do jogo, a gente corre risco de ter falta de pessoal para trabalhar, porque muitos dos trabalhos de segurança ou estacionamento, checagem de ingressos, são segundo trabalho das pessoas. Então, um jogo, terça-feira, ao meio-dia, nós precisamos de 7.000 para trabalhar. Quantos que vão estar disponíveis para ir para o estádio trabalhar? Chegar com 4 ou 5 horas de antecedência, ir para sua posição de trabalho e trabalhar durante o jogo. Num jogo normal da NFL, o jogo é domingo à tarde. Então, basicamente, ninguém está trabalhando. Então, esse é um problema muito grande que eles estão tendo de conseguir ter uma mão de obra ou uma quantidade, um grupo de pessoas que sabe o que eles vão ter que tirar para aquele dia no dia do jogo. De um grupo, não sei, de 10.000 pessoas, eles vão precisar de 5.000 trabalhando. Será que tem isso? Será que não tem? Vai ter que buscar em outra cidade? Então, não é que tudo é fácil e tudo está pronto para acontecer, não. É um evento de complexidade que não existe, né, no mercado lá. Nunca teve uma coisa dessas, né? Não. A NFL joga uma vez por semana, né? E é verdade, né? Se a gente for pensar, lotar estádio para jogo é NFL e NCAA, né? Não tem outra modalidade. O basquete é 20.000, mesmo o US Open 20.000 pessoas, é uma vez por ano, uma semana, tal. Tem um risco de apagão de mão de obra, você acha? Ou oportunidade, vamos dizer, para quem é de fora e para lá e tudo mais?
oportunidade de fora para lá, acho que é nula, por conta da questão de visto. Verdade. Risco existe, não diria que seja um risco de apagão, isso não. Mas um risco de trabalhar ali com a corda no pescoço, um pouco abaixo. Principalmente se acontecer um jogo que seja adiado por causa de mau tempo. A gente viu bastante isso no Mundial de Clubes. Tempestade para o jogo. Se o jogo tiver que continuar no dia seguinte, quantas pessoas que a gente vai conseguir convocar para estar no estádio no dia seguinte para trabalhar? Isso é um risco, de fato, que está mapeado no nosso mapa de riscos e que a gente está trabalhando junto com eles para tentar mitigar e diminuir as probabilidades. Olha a calma com que o Thiago tocou nesse ponto. Não, tem um risco, velho. O jogo termina no dia seguinte, não tem gente para trabalhar, mas tá tudo certo, o risco tá lá mitigado e tal. Esse é o nível de complexidade do negócio, que você mostra que o cara não chega ali à toa, entendeu? Sim, mas você tocou no ponto, eu fiquei imaginando no checklist dele, de tudo que ele tem que pensar, deve estar lá também, o item, orações. Ele tem também que fazer orações. Não, o Brasil já provou, cacique cobra coral, precisa apresentar o cacique cobra coral pros caras, Thiago. Os Jogos Pan-Americanos não quis usar o cacique cobra coral, a gente lembra, tempestade, beisebol, aí depois na Olimpíada usaram, tá? Esse é um dos maiores mitos fantásticos do esporte brasileiro, o cacique cobra coral e sua influência no tempo. Agora, o Thiagão, até indo numa outra, dentro disso que a gente tá falando, né? Você já sente no público americano, na mídia, um clima de Copa, de entender que vai ter esse evento com todas essas proporções, com foco no nosso futebol? Você já percebe esse clima acontecendo ou é algo ainda que para eles é distante e que provavelmente vai aquecer mais próximo do evento? Ainda o foco está ali nas competições, digamos assim, domésticas, né? NBA, NHL, NFL. O que você percebe no dia a dia? Não, está crescendo sim. É claro que não é aquele entusiasmo que nós temos no Brasil, né? Porque, como você disse, as ligas locais estão muito fortes, tem uma base muito grande de fãs que acompanham, mas você vê nas chamadas de televisão, você vê nas cidades, nas lojas, todo mundo sabe que o soccer agora, a Copa do Mundo, chegando forte. Se andar um pouco pelas ruas, pelos parques, nos Estados Unidos, a quantidade de crianças, muitas meninas jogando futebol, eu não sei se é porque eu olho por esse lado, mas eu tenho a impressão que eu vejo mais crianças hoje jogando futebol do que jogando basquete ou beisebol ou futebol americano quando caminha num parque na cidade. Então, está crescendo muito a expectativa. O Mundial de Clubes teve um impacto muito bom nesse sentido também. Eles sentiram o que é uma torcida apaixonada, que chega ali com fogos de artifício, com fumaça, sinalizador no estádio, embora seja um item proibido. É uma coisa que eles não estavam acostumados. Então, torcedores de várias equipes, não só as brasileiras, principalmente as brasileiras, mas também as africanas, tomando as cidades, a Times Square, fazendo aquelas marchas para o estádio. Isso com certeza já elevou o grau, a expectativa dos torcedores, principalmente nas cidades que vão receber os eventos para a Copa do Mundo. Que para eles, né, Eric, estão acostumados ali, por exemplo, assistindo NBA, defense, o locutor, jogo, né, aí que o Thiagão falou, chega a galera lá na pegada, para eles isso eu imagino que é surreal, né, sim, imagino, né, você tá aí, você pode até trazer uma temperatura diferente, porque, né, é outro tipo de estímulo, né, quando a gente fala, porque, por exemplo, por que eu tô trazendo esse gancho também, Thiagão? Pelo seguinte, porque pô, você vive essa questão da organização, da operação, né, de um jogo. O seu olhar, imaginando pós-Copa do Mundo,
Quais serão os principais legados e tendências pensando na experiência do torcedor, do fã no estádio? O que você consegue observar que, isso aqui vai ficar como legado e que vai mudar muito da maneira como o torcedor ele interage com o famoso match day? Bom, a grande, talvez, novidade assim que a FIFA está trazendo para os Estados Unidos é a questão de segurança e lidar com torcedores mais agressivos. Os eventos lá nos Estados Unidos são muito tranquilos, muito calmos, familiares, muitas crianças. Então, é um local mais relaxado. E nós estamos trazendo um perímetro de segurança adicional, checagens de segurança adicionais, uma maneira de lidar, uma preparação de lidar com torcedores também um pouco mais, não necessariamente agressivos, mas mais entusiasmados, né? Então, isso é uma coisa que os operadores de estádio e equipes de segurança das cidades estão aprendendo muito. Foram muitas viagens que eles fizeram também para a Europa, para acompanhar jogos de Champions League, viagens à América do Sul para ver Libertadores. Isso é importante. E entender como que é a torcida do futebol, né? Isso é o lado, digamos, da organização. Para o lado do torcedor, eu acho que é isso que a gente mencionou agora, a torcida apaixonada, né? Não só o grito de defense, defense, mas a festa da torcida. Como incentivar o time, a paixão que entrega ali dentro do estádio. E o que eu vi outro dia, eu achei muito, muito legal, muito interessante, é aquele projeto do San Antonio Spurs, que o Wembanyama, o Vitor, né, tá levando, de ser um torcedor de futebol do PSG, de levar uma torcida organizada, criar a primeira torcida, digamos, de futebol para o ginásio da NBA. E o San Antonio agora tem uma área dedicada ali para os torcedores, para torcer como futebol e puxar a torcida. E também inspirada pelas aquelas imagens de basquete da Sérvia, né, que o Jokic sempre fala, você não sente pressão de jogar na NBA? E fala, não, pressão eu sentia jogar lá na Sérvia, né? Você já viu como é que é? Quando a gente vê aquelas imagens de ginásio com fogo dentro do ginásio, papel, aquela loucura, é um pouco que o San Antonio Spurs agora está querendo levar para a NBA, vendo também o que a Copa do Mundo está levando, e eu acredito e espero, torço para que isso fique, né? E pegue, e deixe de ser o defense. Ô, Eric, imagina daqui a alguns anos a gente olhando lá num ginásio da NBA, o Acabou a Paz com S. Peace com 2 S's, né? The peace is over. Isso seria histórico. Thiago, tem um ponto aí interessante, a gente passou por ele, mas foi algo que no Mundial de Clubes chamou a atenção, e eu fico pensando para vocês como lidar com isso, que é a história da lei americana da história do clima, né? Olha, tem um risco, e a gente olhar e falar assim, mas cara, tá sol, como assim, risco de tempestade, fecha para o jogo e tudo mais. Como foi lidar com isso e como tá sendo pensar nisso, pensando em Copa do Mundo? Foi algo que não estava planejado para o Mundial de Clubes e meio que surpreendeu? Ou era algo que vocês já sabiam que podia acontecer? Um pouco dos dois. Tá? Sabíamos que poderia acontecer. Ali no nosso centro de operações, eu já tinha colado assim na parede do meu lado uma tabela com as informações do tempo de cada estádio, né? Qual é a distância se tem uma tempestade e tem que dar anúncio de alerta, qual é a distância que tem que parar de fato, quanto tempo do último raio até o próximo que você pode recomeçar o jogo, você tem que esperar às vezes 30 minutos sem ter nenhum raio, aí pode recomeçar. Mas em outro estado, você tem que esperar 15 minutos. Então, já tinha essa tabela com as regras de cada um. O que a gente não imaginava era que seria tão frequente, né? Era quase todos os jogos, nós ficávamos ali ligados no rádio, na previsão, tinha radar também, a previsão do tempo, e conversando com os meteorologistas de cada estádio,
para entender a situação, porque a chamada final vem do meteorologista que está sentado lá no estádio. Então aconteceu com mais frequência. Mas aquele risco que a gente estava falando de como mitigar, né, a falta, de repente, de mão de obra de um jogo que tem que ser paralisado, a gente tem uma tabela, toda essa tabela que está aqui atrás de mim, a tabela da Copa, pensada se cada jogo tiver que parar. O que acontece? Né? Que horas a gente reinicia? No mesmo dia, talvez um jogo que começa ao meio-dia, 1h da tarde, a gente consiga reiniciar e terminar no mesmo dia. Agora, se o jogo começa às 10 da noite e para por 1 hora, 2 horas, pode ser continuado legalmente após a meia-noite? As equipes vão querer jogar depois da meia-noite, né? E para onde esse jogo vai poder ser jogado no dia seguinte? No mesmo estádio? Ou se o tempo estiver ruim, tem que transferir para um estádio coberto, que não vai sofrer esse problema? Então, essa tabela alternativa de cada jogo, se tiver um problema, o que nós vamos fazer, está em construção. Nós tínhamos isso para o Mundial de Clubes, e agora com muito mais jogos, 3, 4 jogos acontecendo todos os dias, é uma tarefa um pouco mais complexa, mas é nisso que estamos trabalhando também. Até em cima disso, Eric, uma coisa interessante, né? Por exemplo, eu não sei se você se recorda, né? Você tem uma cabeça fantástica, eu não tenho. A Copa do Mundo de 94 não tinha não tinha nem a lei, né? E não tinha nem essa complexidade, né? Essa complexidade de organização, né? Eu não me recordo, não sei se o Thiago também, de repente, se recorda, assim, eu não me lembro de tudo, esses detalhes, a preocupação de que o jogo poderia ser paralisado ou não, né? Incrível, se a gente for pensar, né? Tudo de mudanças que teve ao longo desse tempo. Não sei se vocês concordam comigo, eu estou trazendo um questionamento para a gente poder discutir e debater. Não sei se o Thiago vê na mesma linha, né? Totalmente, era outra época, né? Era outra época. Para ter uma ideia, lembram-se que teve um jogo do Brasil, não sei se foi do Brasil, eu sei que foi um jogo em São Francisco, que teve uma trave, teve que ser trocada. Sim. E foi trocada muito rápido. Sim, sim. Aquilo foi pura sorte. São Francisco era o único estádio na Copa do Mundo que tinha gol reserva. E foi aonde estragou. Eles trocaram rapidamente. Depois isso virou requerimento da FIFA. Foi Bulgária e México. Eu lembrava que era jogo da Bulgária e México. Bulgária e México. Foi isso. Bulgária e México. E a partir disso virou um requerimento. Todos os estádios hoje têm 4 gols. Os 2 de jogo, 2 reservas, mais os de aquecimento, né? Desculpa, são 6. No estádio. E é feito sempre treinamento, ensaio das pessoas que tem que buscar, tem que trocar, quanto tempo leva, quanto não leva. E simplesmente não existia isso tempos atrás. Então, de maneira geral, todos os planos de contingência e backup e cuidado que a gente tem hoje em dia, basicamente são frutos, acho que, do desenvolvimento e coisas que aconteceram no passado, e a gente vai sempre melhorando. Como tudo na vida, né? Experiências mal sucedidas ou que a gente aprende com ela. Nesse caso foi bem sucedida. Fica até parecendo que a americana é super planejada também. Né? Os caras tiveram sorte, né? porque realmente, assim... e eram coisas que não passavam pela cabeça. E eu acho que é isso, né? Se a gente for pensar 94 para agora, são 32 anos de diferença de Copa. É muito grande o que mudou, né? A complexidade... Eu diria o seguinte, Thiago, o que de 2014 para 2026 a gente tem de mudança? Pensando no todo, assim, não em detalhes, mas óbvio, no geral, né? Antes de falar de 2014, voltando lá 94, a comunicação entre a FIFA e o comitê organizador local era feita através de fax. Então, lá nos Estados Unidos, eles mandavam fax, chegavam na Suíça, no dia seguinte eles iam responder. Né? A parte de tecnologia dos estádios avançou tanto, que o primeiro e-mail que foi mandado de dentro do estádio da Copa do Mundo foi em 98 na França. Não existia nem e-mail na Copa de 94. Então, a infraestrutura de tecnologia provavelmente foi a que mais se desenvolveu.
né? E vem se desenvolvendo a todo ano. E a gente sempre conversa com o pessoal aqui, temos que escrever os requerimentos para a próxima Copa. E tecnologia sempre fala, eu não sei, porque a tecnologia muda tanto que em 2, 3 anos eles podem precisar de um requerimento diferente do que eles já tinham pensado, né? Então, acho que de 2014 para cá, essa também tem sido a principal evolução, a parte de infraestrutura de tecnologia para os meios de comunicação, né? Que é uma coisa que às vezes o torcedor não percebe, mas vocês sabem muito bem passar reportagem para a redação. Opa! O Maracanã tinha aquele orelhão lá atrás do gol, o jornalista ligava, passava coisa, rádio AM, conectando naqueles conectores antigos. E hoje em dia, tudo digital, sem fio, numa velocidade extraordinária. Mas ainda para a transmissão, por exemplo, a FIFA tem pelo menos 2 sistemas saindo do estádio como backup, né? Se um falha, a fibra ótica, entra o sinal satélite da parabólica. E tudo funciona sempre com, às vezes, plano A, B e C, nesse sentido de tecnologia. Nossa, eu me recordo, lembra do Mundial de Clubes de 2000, que foi aqui no Brasil? Aquele monte de fio saindo das cabines e descendo. Porque o Maracanã não tinha nem condição, Isso, né, ali, não, naquela época, né? É uma coisinha. Hoje não tem como, né? Hoje os estádios já têm a capacidade de fazer tudo Wi-Fi, Thiago, para a Copa, pensando em Copa, não. Ainda tem a fibra ótica ali para garantir o sinal limpinho. Não, ainda tem fibra. Tem muito Wi-Fi, mas o Wi-Fi pode ainda, principalmente com muita gente junta, né? 80, 100 mil pessoas, começar a embaralhar muito sinal. Então, os sinais principais são cabeados ainda, mais por segurança do que qualquer outra coisa. Thiago, já estamos quase 1 hora aqui de papo. Qual a tua maior, aquela coisa que você vai dormir, ainda tem muita dor de cabeça ou preocupação na hora de dormir pensando em Copa, ou já está mais calmo e tranquilo esse mar? Apesar de que ser um mar de qualquer gestor de eventos, nunca vai ser calmo e tranquilo. Não, eu durmo tranquilo em relação a isso, porque eu sei que tem um planejamento muito bem feito, uma base que foi feita lá atrás, de algumas decisões que foram tomadas corretas lá atrás na hora do planejamento, que se sustentam até hoje. E agora é hora de contratar mais pessoas, vai ter uma curva muito grande de pessoas chegando, e o objetivo é treinar esse pessoal, para que eles possam treinar as pessoas deles, que possam treinar as pessoas deles, que possam treinar até chegar àqueles 7 mil, né? Então, dormir tranquilo eu durmo, mas o grande pico de trabalho ainda está por vir à medida que a gente vai chegando do evento, e aí começa a montar a infraestrutura do lado de fora do estádio, começam a chegar as entregas, cada coisa chegar no seu lugar, e o relógio começa a correr contra, e tem que instalar gramado, e tudo mais. Quando que você chega para os Estados Unidos, para começar a sair da Suíça e vai para os Estados Unidos, quando é que você muda para lá? Se tudo der certo, não antes de 1º de junho. Até que tá perto. Até que tá perto. Se tudo der certo. No meio não várias. Até que não tá tão longe do início da Copa, dia 11, né? Dia 11 de junho que começa. Né? Eu ia até cortar o Eric aqui, embalando o que ele falou, né? De você dormir próximo ao evento e durante o evento, você vai dormir muito pouco, né? Durante o evento é muito cansativo. Muito cansativo. Nós temos nosso centro de operações, onde a gente monitora todos os movimentos das equipes, todos os estádios, centros de treinamento, hotéis, voos, literalmente monitora tudo, então funciona 24 horas, né? Tem equipe saindo de uma cidade, indo para outra, tem jogo no dia seguinte, então viaja, tem que chegar no centro de treinamento, então é muito, muito complexo e cansativo. Eu
não tenho muito que preocupar com essa parte, eu foco no estádio, e principalmente no dia de jogo, né? Em contato com o gerente do estádio, o diretor do estádio, como é que está a chegada de pessoal, quantas pessoas chegaram, como é que está a preparação para a abertura dos portões, se a equipe chegou no estádio, está atrasado, se não está. E um checklist enorme que nós temos de coisas a verificar. E aí ficar monitorando isso e indicar para a chefia se tem algum risco de acontecer, né? Porque o que a gente tenta evitar é que, por exemplo, o presidente da FIFA, o Infantino, esteja no estádio sem uma informação de que o jogo corre o risco de parar por causa de uma tempestade que está se aproximando, por exemplo. Então, a gente tem que ficar sempre ligado para poder passar as informações que são relevantes, que ele possa precisar saber antes do que aconteça, para ele também não ser pego de surpresa com uma situação. Ou, por exemplo, aconteceu, qual foi o jogo? Paris Saint-Germain e PSG, no Mundial de Clubes, que teve que adiar por 10 minutos o início da partida, porque uma das equipes chegou atrasada, foi o problema com a escolta policial. Então, esse é o tipo de informação que a gente tem que ser muito rápido em perceber e informar para que, antes dele receber uma ligação do presidente do Real Madrid falando do atraso, ele já esteja sabendo. O chefe tem que estar informado de tudo, né? Não tem como. Não, até em cima disso, dá para perceber que, por exemplo, com toda a sua experiência, tudo que você tem vivido ao longo desse tempo, gerenciando a equipe, quais os seus maiores aprendizados no quesito liderança? Na prática, sem clichê, tá? Sem frase clichê ali. Na prática, no dia a dia, junto à sua equipe, no tópico liderança. Eu procuro valorizar cada pessoa e gastar a maior parte do meu tempo, na verdade, com elas, do que fazendo coisas do trabalho. Ter certeza que eu estou ajudando na preparação, passando a maior quantidade possível de informação e suporte que eles precisam para dar autonomia para que eles entreguem. Eu não vou estar no estádio no dia do jogo, né? Eu estou ali no centro de operações à distância como um suporte. Então, eu vejo que o meu papel principal, depois de feita aquela base inicial do planejamento, é passar tudo isso para eles e empoderar, deixar um treinamento muito bem feito para que eles possam andar sozinhos, sem a minha ajuda. Muito bem. Já que o Thiago disse que está sempre acostumado a ouvir o nosso Maquinistas, eu quero ver se ele está preparado agora. Olha lá, deu até sorrisinha lá. Porque não vai ter como escapar, Thiago. Chegou a hora, aquela inesperada e imprevisível hora do Momento George. Você, como disse, né, ao longo da nossa entrevista, muitas e muitas viagens, avião, aeroporto, então aquela rotina insana de viagens. Durante essas viagens, e muitos momentos, acredito eu, sozinho, naquele ritmo alucinante, quais as principais reflexões que você fez sobre a sua vida nesses momentos? O valor do tempo que eu tenho com a minha família, poder a cada noite colocar minha filha para dormir ou acordar com ela, isso é o que é o mais importante, né? O trabalho é uma forma da gente viver, nos sustentar, mas que o mais importante de fato é a nossa família, são os nossos amigos e são as pessoas, né? Não é nada material de fato. São muitas e muitas horas viajando sozinho e o que realmente faz a gente feliz é estar com a família e os amigos juntos. Dito isso, seu Thiago, vá aproveitar suas férias.
Queria agradecer demais, Thiago Paes, pela presença. Que aula sobre gestão de evento, de estádio, de construção de carreira no esporte. Enfim, Thiagão, que prazer. O próximo faremos ao vivo. Ou na Suíça ou no Brasil. Aí é com a gente vai ter que tentar acertar. Ou mesmo nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo. Ou nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo. Duvido que você vai conseguir tirar 1h15 no meio da Copa do Mundo para falar com a gente. Ou a gente faz antes ou depois da Copa. Talvez seja mais fácil para você, pô. A gente faz ou não. de operações. Ou não. Se você tiver conseguido a entrevista, significa que está sendo um sucesso o trabalho, Thiago. Também. Exato. Não, muito obrigado. É um prazer muito grande. Como eu falei, eu adoro escuto todas as semanas o podcast, então é um prazer imenso estar aqui e espero sim que a gente possa se encontrar nos Estados Unidos. Depois que passar o primeiro ou segundo jogo em cada estádio, a coisa tende a entrar um pouco ali no piloto automático. Aí eu consigo aquela 1h15, 1h30 para a gente encontrar e fazer um ao vivo. Compromisso assumido, então. Opa, compromisso assumido. Maquinistas na Copa, esperamos que tenha e estaremos lá contigo, Thiagão. Obrigado, viu? Obrigado a você. Valeu, um grande abraço, Thiagão. Diariamente, maquinadoesporte.com.br, @Máquina Esporte nas redes sociais. Voltamos semana que vem. Esse foi Thiago Paes falando tudo sobre gestão de estádios, trabalho dele na FIFA, diretamente da Suíça. Começando com tudo esse nosso Maquinistas 2026. Obrigadão, Thiagão. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, obrigado.